Então, boa noite a todos. Vamos assistir na transmissão em direto feita pelo YouTube do Panático de Lisboa e a todos que estão presentes aqui na sala. Hoje trazemos aqui a debate um tema da maior modernidade e da maior importância nos tempos que correm. De facto, eu tenho aqui algumas anotações que tentam descrever qual é a motivação desta sessão. A ética no desporto juvenil é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. A educação desempenha um papel essencial na promoção de valores que incentivam o respeito, a honestidade e a inclusão. Pais, professores e treinadores têm uma responsabilidade especial na formação dos jovens atletas, garantindo que o desporto seja um meio de desenvolvimento pessoal e social. A Semana da Ação Global pela Educação da Unesco é uma oportunidade para reforçar este compromisso e impactar positivamente a próxima geração de desportistas e cidadãos. Compreender as características das gerações atuais e adaptar as abordagens educativas são passos fundamentais para garantir que os valores éticos sejam efetivamente absorvidos e praticados pelos jovens, com a mediação e apoio dos seus educadores diretos. Promover a reflexão e a discussão sobre a importância da educação na construção de valores éticos no desporto, com um enfoque especial na juventude. O debate irá destacar o papel fundamental dos pais, dos professores e dos treinadores na formação dos jovens atletas comprometidos com a integridade, respeito e a inclusão, considerando as características específicas das gerações atuais. A Semana da Ação Global pela Educação, promovida pela Unesco, visa mobilizar a sociedade civil, comunidades educativas e governos em torno da importância do direito à educação de qualidade para todos. Passo a condução deste debate a Cecília Carmo, que tomará a moderação. Seu Carmo. A sessão acaba, possivelmente, às 10 horas e 30 minutos da noite, às 22h30. Obrigado. Muito obrigada, muito boa noite a todos, aos que estão aqui presentes nesta magnífica sala do Ginásio Clube Português, a Sala dos Troféus, mas também a todos aqueles que nos acompanham por via remota. Espero que esta sessão nos enriqueça a todos nós, tenho a certeza que isso vai acontecer, porque temos convidados de luxo hoje para debatermos o tema Educação para a Ética. José Carvalho é o representante da Coordenação Nacional do Desporto Escolar, é pós-graduado em treino de alto rendimento, licenciado em Ciências do Desporto. Miguel Neri, psicólogo e psicoterapeuta, docente da Universidade Europeia e tem o doutoramento em Motricidade Humana, especialista em comportamento motor pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É assim, não é? Joana Gonçalves, treinadora, ex-presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, foi aliás a primeira mulher presidente de uma federação desportiva. A Joana tem atrás de si uma carreira de atleta de 12 anos, foi internacional, é ainda juiz nacional e internacional, ou já foi juiz nacional, já foi juiz nacional e internacional. Está também muito dedicada às questões da ética no desporto, do fair play, da integridade no desporto e também será um excelente contributo para nós. E o Gonçalo Parreira, da Comissão Executiva da CONFAP, da Confederação Nacional da Associação de Pais, das Associações de Pais, tanto que os pais têm aqui para dizer e para fazer neste processo todo. Eu gostaria de começar com uma pequenina introdução, para nos ajudar também depois a refletir um pouco sobre aquilo que é a educação para a ética. E se me permitem, vou ler um pequenino texto que escrevi para este momento, porque penso que estarão aqui alguns dos tópicos que nós depois podemos abordar. Vivemos numa sociedade cada vez mais interligada, rápida e cheia de informações, mas em meios mais avançados surge uma pergunta fundamental. Estamos também a evoluir como seres humanos éticos? Sabemos lidar com o outro, com o diferente, com as escolhas que afetam não só a nossa vida, mas a vida da comunidade? É aí que entra a educação para a ética, um processo que está para além de ensinar regras ou punir erros. Educar para a ética é formar pessoas capazes de pensar antes de agir, de respeitar o outro, de tomar decisões com responsabilidade. Atenção que este texto é meu e se não concordarem, por favor, sintam-se à vontade para dizer que não concordam. É promover o diálogo, a empatia, a justiça e a consciência social desde os primeiros anos de vida. A escola, a família e a sociedade têm um papel central nesta construção, porque a ética não é um tema isolado. Ela está em tudo, nas relações humanas, nas escolhas do dia-a-dia, na forma como tratamos os outros e o mundo ao nosso redor. Hoje, neste debate, queremos refletir juntos sobre tudo isto.
Como educar para a ética num mundo cheio de desigualdades, conflitos e transformações? Qual é o papel da escola e dos educadores nesta missão? Como preparar as novas gerações para serem não apenas profissionais competentes, mas cidadãos conscientes e éticos? Que este seja um espaço de partilha e construção coletiva, porque, no fim de contas, a ética aprende-se também assim, convivendo, questionando e dialogando entre todos nós. Falar de educação para a ética é essencial para formar cidadãos conscientes, críticos e responsáveis. E depois vem a parte do desporto, que é fundamental. E por isso a deixámos para o fim, porque a ética é para a educação com base no desporto. O que é que o desporto terá a ver com tudo isso? O desporto é muito mais que uma competição, medalhas ou recordes, é acima de tudo uma poderosa ferramenta de educação e quando falamos em formar cidadãos éticos, conscientes e responsáveis, o desporto, penso que todos somos desta opinião, ocupa um lugar privilegiado nesta equação. Desde muito cedo, ao entrar num campo, num pavilhão, numa pista, cada criança começa a vivenciar valores fundamentais. Respeito pelo outro, espírito de equipa, justiça, resiliência e responsabilidade. Aprender a ganhar com humildade e a perder com dignidade é uma lição de vida que o desporto ensina melhor do que qualquer livro. Já estou a falar demais, vamos então à conversa e começo pelo José Carvalho. José Carvalho, como é que nós podemos colocar a escola neste contexto? Como é que nós podemos promover a ética no dia-a-dia para além daquilo que se ensina nas aulas? As matérias. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, o Presidente Mário Almeida, pelo convite, que é sempre uma honra estar aqui e a debater um assunto que me é caro. Eu estou aqui em representação do desporto escolar, mas também estou aqui como professor de Educação Física. Aliás, a minha vida, toda ela dedicada primeiro numa fase ao treino, depois à Educação Física e muito na escola. E a pergunta... Nós vivemos uma época e uma vida fast de tudo. O que é isto fast de tudo? As velocidades são muito mais superiores ao nosso próprio tempo. É as velocidades das redes sociais, é a velocidade daquilo que é a tecnologia, é a velocidade daquilo que hoje é e daqui a pouco já não é. Tudo é muito rápido. E essa rapidez leva-nos muitas vezes a situações de desigualdades, assimetrias, incompreensão e há um denominador. Como é que se contraria tudo isto? Porque de facto é uma realidade, aquilo que nos está a descrever é o que acontece. Como é que se contraria? Contraria pensando porque é que as coisas estão a ir neste sentido e começando a haver mais espaço para as pessoas falarem e pensarem sobre as coisas. Hoje em dia uma pessoa faz a escola toda, e quando eu digo faz a escola toda pode ser do primeiro ano até ao final do doutoramento, e pode nunca ter pensado uma única ideia pela sua própria cabeça. Isto é preocupante. Pode fazê-lo. Então temos que criar regras para ter tempo para pensar. Pois eu não sei se são regras, porque há uma coisa que é paradoxal, porque nós vivemos tempos muito paradoxais, lá está, nunca se viveu tão bem e noutras coisas nunca se viveu tão mal. E nunca se teve, no fundo, tanto tempo, ou supostamente condições para termos tempo, porque quando surgiram as máquinas a ideia era essa. Agora fala-se de inteligência artificial. Quando se criaram as máquinas, a ideia inicial era vamos criar máquinas para as pessoas terem mais tempo para contemplar, para viver e para estar. E hoje em dia toda a gente está atrasada. E quando toda a gente está atrasada é porque ninguém está atrasado. Há qualquer coisa de estranho, não é? Na forma como vivemos. Se nós formos perguntar a muita gente em várias partes do mundo, principalmente quem não tem as necessidades básicas, e descontarmos a forma como vivemos e o ritmo em que vivemos, as pessoas não percebem muito bem porquê, não percebem o que é que andamos a fazer. Chamam-nos loucos. Pois, um bocadinho. Não é? Mas estas coisas têm um impacto grande a nível de desenvolvimento emocional, cognitivo e desenvolvimento moral também. Eu não sei se há a ideia de que o mundo está pior, não sei. Em umas coisas está pior, noutras está melhor. Mas estamos a criar... Isso é uma coisa que não há propriamente dados porque é difícil fazer. Mas, por exemplo, o que se vê muito na clínica e quando se fala com as pessoas que têm 40 anos de clínica, por exemplo, é que o tipo de população está a mudar. E o tipo de população que aparece, está bem que pode não ser completamente representativo quem vai aos consultórios, é uma verdade, mas não é só nos consultórios. A psicopatologia está muito ligada aos fatores também culturais. E aquilo que era a psicopatologia do início do século XX, que era uma coisa muito ligada à culpa, aquela coisa muito pesada, mudou muito. Há um estudo que eu acho que é muito giro, que mostrou muito bem a forma preocupante como algumas coisas estão a mudar, principalmente ao nível de quem acaba por organizar as coisas e depois organiza os programas escolares e por aí fora. Os decisores, no fundo. Os decisores. Houve um estudo da Universidade de Harvard, que foi curiosamente feito pelos economistas, que mostrou que o perfil mais comum dos CEOs
das grandes empresas na década de 90 nos Estados Unidos eram tipos obsessivos. Basicamente era aquela malta que está completamente focada no detalhe, trabalham que nem loucos e querem construir o seu império e está a construir trabalho. Alguns, ainda por cima havia menos acompanhamento da medicina do trabalho, etc. Alguns chegavam aos 50 anos e tinham um infarto e morriam, mas era muito o perfil, que era aquela malta do eu vou trabalhar e vou subir na carreira e vou crescer muito, é isso, não é? A coisa mudou. E nas últimas décadas aquilo que se assiste cada vez mais é cada vez mais gente narcísica, que vive muito da aparência, que vive muito do enganar e que vive muito daquele jogo do criar expectativas de... que são os criadores de ilusões. Os criadores de ilusões são aqueles que levam as empresas à ruína, que levam as famílias à ruína, que levam os países à ruína e que vendem uma ideia. E o rastro destas pessoas, por onde quer que passa, é sempre miséria. É miséria afetiva total. Isto aqui pode parecer uma coisa isolada, mas isto está muito ligado a estas formas de viver que nós estamos cada vez mais a construir. A ideia, muitas vezes, de ter um registro mais clássico. Eu, por exemplo, os métodos de ensino que se discutem muito hoje em dia, eu não sei se a resposta está nos métodos, mas eu começo a ter, e volto a dizer, começo a ficar um bocado preocupado, porque acho que ainda não tenho idade para estar a dizer que sou assim tão velho, mas começo a ter algumas saudades, às vezes, dos métodos tradicionais, porque eu acho que estão a ser mal interpretados de ensino. Perdeu-se muito a oralidade, perdeu-se muito o escrever. Se disserem a um miúdo para pegar numa caneta e escrever uma folha inteira, chega à meia e já lhe dói o braço. Articular ideias, pensar. Eu digo aos meus alunos, falem sobre as coisas. Quando estão a pensar, estão a dar forma aos pensamentos. Perdendo-se isso, perdem-se também todas as questões que estão ligadas à nossa sociedade, à ética e aos costumes e aos valores, não é? E, portanto, tudo tem de ser repensado. Nós não queremos sair daqui deprimidos, nem pouco mais ou menos, mas, de facto, há muitas questões para ter em conta e para nos, pelo menos aqui e hoje, nos estão a obrigar a parar para pensar um bocadinho, não é? Mas também vivemos muito melhor em muitas coisas, atenção, não convém perder também, eu acho que o panorama geral das coisas. Eu conheço algumas pessoas, quando estive ligado ao desporto, foram meus instrutores, eu estou ligado à equitação desde sempre, e que me contavam que receberam, e era comum, o primeiro par de sapatos quando foram fazer o exame da quarta classe. Quer dizer, isto não era uma realidade assim tão incomum em Portugal e em muitos sítios. E não era só nas terras perdidas. Nós evoluímos em muita coisa. Deixa-me só... Claro que sim, claro que sim. Começou-se a fazer vários estudos e fazem pensar sobre a forma como nós vivemos hoje em dia. Os testes de QI surgiram mais ou menos na década de 50, 60 e aquilo foi massificado. Com todos os defeitos também houve, porque às vezes houve exageros. Mas começaram a fazer, desde a altura em que se formaram as provas mais robustas, medições em larga escala em vários países. Basicamente para ver a evolução. E começou-se a ver que havia uma evolução ao longo dos anos. A cada mais ou menos um intervalo de 5 anos havia X pontos percentuais em média que subiam. E havia vários fatores explicativos para isso, nomeadamente as melhores condições de vida, o maior acesso à educação, várias coisas. Melhor alimentação Melhor alimentação estava também presente, entre vários outros fatores. É curioso que na última década a curva não só estabilizou, como pela primeira vez na história começou a diminuir. E isso está muitas vezes ligado à imediatez, ao pensamento concreto, a esta incapacidade de simbolizar, de pensar sobre as coisas, de articular ideias, que quando entramos naqueles testes quantificados as pessoas vão cumprindo, vão fazendo, mas depois quando se pede para juntar, fica pobre. Muito bem. Joana, pegando em tudo isto que foi dito, pegando no seu trabalho concreto, que no fundo é alertar para os perigos da viciação de resultados, da antiética, no fundo, no desporto, concretamente, como é que é a reação dos jovens e das crianças com quem a Joana tem trabalhado, porque tem, e de atletas também, a esta questão? Eles estão abertos a isto? Param para pensar? Ou para eles é um assunto que está completamente ao lado? Excelente questão. Eu estava, anteriormente, vou tentar responder, mas gostaria de fazer aqui a ponte com o que acabei de ouvir, porque tenho mesmo que dizer que estava a ouvir o José e o Miguel e a pensar, acabaram de explicar porque é que o desporto é tão importante e porque é que o papel do treinador é tão importante. Exatamente. Porque é no desporto, e estou a falar do desporto e não do exercício físico, de acordo com a minha visão. O desporto de competição, o desporto regular, competir sobre emoções. E eu não sou psicóloga, tenho aqui o Miguel ao meu lado, tenho que ter cuidado com o que vou dizer, mas de facto o que é certo é que é construído um desenvolvimento do jovem através das emoções, no mais cru que existe. E precisamente por isso, hoje em dia é ainda mais importante o desporto, e voltando aqui, retomando o papel do treinador, precisamente por todas estas questões que se colocam, e desde logo as questões de integridade, a manipulação de competições, a globalização, o facto de ser tão fácil hoje em dia os jovens, por
Não digo por falta de informação, porque já não é bem assim, já não existe tanto conhecimento quanto isso. Pelo contrário, muitas vezes eu dou sessões e eles sabem mais que eu sobre determinados aspectos. Mas também é um bocadinho por causa do umbigo deles, como se dizia, o olhar para eles próprios, o querer ser o maior, e portanto a qualquer custo e a qualquer preço eles têm de ser o melhor e o maior, ou não? Eu diria que, eu não sei se eles têm bem essa consciência. Na verdade, eles são apenas muito reativos à mudança dos tempos, em que é tudo muito rápido, eles são assolados com informação, com ruído, e muitas vezes não conseguem distinguir o que é viável, o que é que não é, o que é que poderá ser nocivo, o que é que não pode. E precisam dessa orientação. E na minha experiência, na verdade, e concretamente sobre o trabalho e estamos a falar de atletas, aqueles com quem nós trabalhamos no Comitê Olímpico, estamos a falar de atletas de alto rendimento, portanto, seleções nacionais, porque depois o trabalho na base é muito distinto e tem particularidades diferentes, especialmente. Mas estamos a falar de atletas que já vêm, portanto, e podemos falar de jovens desde os 12 anos, até anteriormente a essa idade, já dominam bastante algumas questões que também vêm de casa, não é? E, portanto, no fundo, eu não sei se eles analisam o ego nesse sentido, mas apenas estão a ser reativos àquilo que se passa à volta deles e o que é o conjunto de estímulos que eles têm no dia-a-dia, a comunicação na própria escola, até a forma como eles comunicam. Isso que é importante dizer que eu muitas vezes entendo como um privilégio, além de tudo o que é ser mãe, naturalmente, é ter um filho de 15 anos aos dias de hoje. O que me dá imenso jeito, porque eu em casa tenho diariamente que lidar com um conjunto de questões e todas estas coisas que eu estava a ouvir do José e do Miguel e estava a pensar, é mesmo isto. E, portanto, a primeira aprendizagem que eu fui tendo, e mesmo os colegas no comitê, nos últimos anos particularmente, é que não podemos ter um discurso de que não o podes fazer, não o deves, não é por aí. Nós temos que falar a língua deles, temos nós de nos adaptar, e a questão de nos sentirmos velhos às vezes acontece. O nosso discurso tem que ser adaptado e não numa lógica de contrariar, mas sim de fazê-los pensar também, não é? Exatamente, precisamente. Eu agora queria fazer a ponte também com os desafios, precisamente por isso, Cília, e por isso é que o desporto também é tão importante, porque eles são colocados em desafios, são obrigados a encontrar soluções, a pensar por eles, em estados emocionais muito diferentes. E, portanto, isto é de uma riqueza enorme. Pois eu não queria alongar muito mais, senão mas depois o papel das organizações e do treinador é fundamental precisamente por Claro, vamos cruzar a nossa conversa, para já eu estou a fazer perguntas individualmente, mas depois, e já agora digo-vos, depois de fazer a primeira ronda, por favor, sintam-se à vontade para interromper e para conversarmos entre todos. Gonçalo, e os pais? Parece que os pais aqui caem de paraquedas e que não são parte desta equação e que se calhar são o mais importante desta equação toda também, não? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Os pais deveriam ser o mais importante, mas eu continuo a dizer que o mais importante são as crianças. Eu acho que na educação tudo começa pelas crianças, porque se não houver crianças, tudo o resto não existe. Os pais são muito importantes. E eu estou aqui a representar os pais e tenho de defender os pais. Mas eu não posso defender os pais que se demitem das crianças. Ora bem. Não é? Porque eu não sou hipócrita, não posso vir para aqui e defender quem não defende os seus filhos. E defender os seus filhos não é andar com eles assim, na mãozinha, tipo flor de estufa. Gonçalo, deixe-me interrompê-lo para contar uma história e para lhe pedir também um comentário. Não é esta história, mas é este tipo de situações. Eu tenho 3 filhos já adultos, mas quando o meu filho mais velho tinha 15 anos, jogava basquetebol e estava a jogar no clube dele contra uma outra equipa. 2 pais da outra equipa literalmente desataram a bater-se um ao outro na bancada porque um dos filhos de um deles tinha sido substituído pelo filho do outro. Ou seja, o pai que foi substituído não gostou, chamou nomes ao pai da criança que entrou em jogo e aquilo gerou-se uma confusão, parou o jogo, de repente os jovens e os treinadores e os árbitros tudo a olhar para a bancada e os 2 senhores a baterem-se um ao outro. Isto é uma demissão total e acaba por ser também um bocadinho aquilo que eles veem e que depois acabam por fazer igual, não é? Sim. Como é que nós gerimos isto para evitar que haja estes comportamentos antiéticos que depois se podem plasmar nos jovens e nas crianças?
Pois, isso é uma coisa muito difícil de gerir. Porque há bocadinho o Miguel dizia, há cursos para tudo, até para ser pai. Se calhar estes senhores Sim, precisavam de... Mas eu concordo com o Miguel, mas quem é que pode ensinar alguém a ser pai? A não ser que nós tenhamos filhos que digam assim, aquele pai é excelente, é ele que pode ir educar os outros. Mas todas as pessoas são diferentes, claro. Todos os jovens são diferentes, não há duas crianças iguais, portanto, isso para mim é uma coisa que não faz sentido. Não é? Agora, uma situação dessas, a gente pode pensar assim, vamos proibir os pais de vir ver os jogos dos meninos. Mas depois há os pais que merecem estar lá, os que não merecem. Isto é muito complicado, é muito difícil de gerir, claro. Não é? Mas os valores de ética têm que vir de trás. E o desporto é definitivamente a melhor coisa para incutir os valores da ética às crianças, quer no desporto, quer na sociedade. E como é que se consegue integrar os pais nesta equação? Ou seja, temos na escola professores, educadores, treinadores, alunos, dirigentes na própria escola, os professores há muitos que são também dirigentes, e temos, parece que é em último lugar, e não é em último lugar, os pais. Como é que nós conseguimos cruzar tudo isto? Temos que integrar os pais na escola. E quando eu digo integrar os pais na escola, não é deixar os pais entrar pela escola dentro. Não. Mas temos que fazer atividades em que os pais possam estar presentes. E os pais querem estar presentes? Normalmente, quando as atividades são bem feitas e têm a ver com o desporto, sim. Não. A minha equipa da qual eu fazia parte numa associação de pais já fez, num dia do pai, um jogo para pais e filhos. E correu bem. E correu bem. E eu pergunto isto porque muitas vezes os jovens chegam a casa, e nós conhecemos, todos nós temos exemplos disso e conhecemos, os jovens chegam a casa todos contentes, no fundo a cativar os pais e a chamar os pais para determinadas atividades na escola, sejam elas desportivas ou não, e os pais demitem-se completamente, não tenho tempo, tenho que trabalhar, não quero descansar porque é fim de semana e passei a semana toda a trabalhar. Isso também acontece, não é? A sociedade aí depois tem um problema e eu posso falar. E lá vem as questões da ética todas outra vez ao de cima, não é? Eu posso falar disso abertamente porque o meu filho é praticante de desporto federado e eu conheço mais ou menos bem a situação. Muitos pais não conseguem faltar aos seus compromissos para ir acompanhar o filho, precisamente porque a sociedade não lhe dá esse espaço. Porque não há nada na sociedade que diga, olha, o senhor vai faltar para ir assistir a esta prova com o seu filho. Tem direito a 2 ou 3 vezes por ano. Não é? Então diga-me uma coisa, agora vou fazer um bocadinho o belo da advogada do diabo e também tem que ser. E quando os pais dizem, eu trabalhei a semana inteira e hoje não me apetece nada a ir porque estou muito cansado, tenho que descansar, ou estou muito cansada, tenho que descansar. Aí também há uma demissão e já não é propriamente a sociedade que diz, é óbvio que os pais trabalharam, obviamente que sim, mas educar é também estar presente quando os filhos têm atividades, não é? Exatamente. Mas a vida vai cobrar isso. Os filhos mais tarde vão cobrar essa falta de presença. Sente que os pais se demitem para que sejam os professores e os treinadores, os educadores dos filhos? Eu vou dizer aquilo que disse há bocado em off, basicamente a mesma coisa. A sociedade vendeu que a escola faz tudo e muitos pais aproveitam isso e põem todas as responsabilidades na escola. Muito bem, meus senhores, vamos misturar tudo isto, porque eu gostava de vos ver a interromperem-se, desde que se perceba, sem falar... Já tenho aqui umas coisas para dizer. Sim, eu sei, porque eu estava a ver o Zé aqui a bater a perna, portanto tem muito que dizer. E eu vou lançar um tema geral e depois vou dar a palavra ao José, porque já percebi que ele quer mesmo falar, mas sintam-se à vontade para interromper e para acrescentar ou discordar, se for o caso. Que valores éticos são mais urgentes da sociedade atual? Que valores éticos são mais urgentes? Acima de tudo, a empatia. Acho que a empatia não será um valor ético, mas é um instrumento para chegarmos lá. Mas permitem-me que... Eu estava aqui... Os jovens de hoje, as crianças de hoje, não são diferentes das crianças de há 20 anos. O que elas têm de diferente são estímulos. Os estímulos é que são diferentes.
Então, para aí, então, se são estímulos, eles respondem as crianças respondem aos estímulos, os jovens respondem aos estímulos. As crianças por uma razão, os jovens, os adolescentes por outra razão. Mas os estímulos têm tudo a ver com aquilo que são as necessidades naturais de uma criança ou de um jovem. Que é querer, não é? O querer ser melhor é natural, faz parte. O querer competir é natural, faz parte. O ser hiperativo é natural, faz parte. Hoje estamos na era que o hiperativo é uma doença. Não, faz parte. Portanto, a criança e o jovem, em qualquer contexto, seja em casa, seja na escola, seja na rua, responde, rua agora menos, responde a estímulos. Então, significa, o aluno é o centro da ação, a criança é o centro da ação, o jovem é o centro da ação, responde a estímulos. Então, que tipo de qualidade de estímulos nós temos que lhes dar? O principal estímulo, e eu acredito nisto que estou a dizer, por experiência própria de vivência, o principal estímulo é a atenção. Muito bem, mas nós às vezes temos situações que a balança não fica equilibrada, ou seja, temos crianças que querem de facto ser estimuladas e mostradas, mas depois há outros que ficam Cecília, todos. Não? A questão é chegar, a forma como se chega a uma criança que quer ser estimulada, que aparentemente quer ser estimulada, e uma outra que aparentemente não quer ser estimulada. Todos querem ser estimulados. O que provavelmente aquele que não está, ou que está a revelar que não quer ser estimulado, o problema dele não é a estimulação, é a autoestima, autoconfiança, automotivação de si próprio, acreditar em si. E nós temos que ser capazes de chegar a isso. E agora, o esquema... Como é que um professor ou um treinador reage perante uma criança que é vítima de maus tratos pelos seus pais? Lá está a empatia que falei há pouco. Perceber o que é que isto significa na vida daquela criança, naquele jovem. Perceber qual é o impacto que isso tem. Estar do lado de ajudá-lo a ter as ferramentas para. E isto tem muito a ver, a questão do vítima, a vítima é sempre um problema de ausência de autoestima. E permita-me só terminar este raciocínio. Aluno, estímulo, e agora vamos transitar isto para a escola. Okay? A escola tem que ser capaz de gerar esses estímulos. E um dos estímulos mais importantes que existe na sociedade, no dia-a-dia, para um jovem, é o desporto. O desporto. Porque eu falei de relação. Desporto é relação. Eu falei de superação. Desporto é superação. Falei de respeito. Desporto tem isto. Falei de disputa com o outro. O adversário é meu amigo, porque ajuda-me a ser melhor. Tudo isto está no desporto. Ora, a criança onde é que está? Os jovens onde é que está? Onde é que a criança e o jovem passam a maior parte do seu tempo? Escola. Nós temos crianças que passam quase 40 horas na escola, sentados. Isto acontece, são dados concretos. 37 horas, 80 ou 8 minutos de tempo médio que uma criança passa na escola. A maior parte dela sedentário. Em que os recreios que deviam estar disponíveis para brincar e para correr e para saltar e para fazer tudo e mais alguma coisa, estão fechados e às vezes zonas que estão proibidas de... E estão na escola, não é porque querem, ao contrário de quando estão a treinar no clube. Exato. Okay? As crianças estão na escola, muitas delas porque têm de estar, em determinadas idades, e no desporto estão lá porque querem. Portanto, é por via, muitas vezes, do desporto, ainda que em menos tempo, com menos tempo de atenção e de prática, porque ao final do dia, na maioria das vezes, ou 2 ou 3 vezes por semana, o que seja, é por essa via que a criança vai receber mais ativamente os estímulos. Mas permita-me que lhe diga, eles estão na escola e a escola tem, não é só educação física, tem desporto escolar ou desporto na escola, como quiserem chamar. E este é um espaço que pode ser privilegiado. Todas as escolas têm o desporto na escola, não é? Repare, mas isso é que é uma grande questão. Esse é o problema. Eu tive a oportunidade de ver os projetos educativos das escolas. O grupo de trabalho com quem estou a trabalhar no plano estratégico do desporto escolar, nós tivemos a ver mais de 100 projetos educativos. Sabem quantos projetos educativos das escolas colocam o desporto como prioridade estratégica da escola? 0. E apenas 2 falavam do desporto, algures lá para baixo, como possíveis atividades para. Ora, o desporto é uma ferramenta essencial de educação de valores. Ora, se as escolas negam isto, se tudo nós estamos a negar isso, mas a criança está na escola, portanto, nós temos de facto inverter isto. É um desafio de todos nós. Desafio de todos nós, dos pais, da capacidade dos pais de reivindicar essa necessidade. Estamos a falar do desporto escolar, que é gratuito na escola. Não é? A capacidade de reivindicar este espaço, regular, contínua, sistemática, enquadrada por professores devidamente qualificados para isso. A escola tem que ser capaz de pôr no seu pilar estratégico aquilo que é o desporto escolar ou o desporto de escola, ou o que lhe quiserem chamar.
que me interessa, e isso aí é uma discussão conceptual que eu, sinceramente, não vou entrar aqui, mas o que é importante são eles estarem, de facto, a fazer desporto, e a questão dos pais. Quando se fala a questão dos pais, do envolvimento dos pais, a escola, como é que comunica com os pais? Por e-mail? Não, por e-mail e muitas vezes para dizer o quê? Para dizer o seu filho fez porcaria, o seu filho teve falta. Quantas vezes se liga aos pais para dizer parabéns, o seu filho conseguiu uma proeza fantástica? Eu cheguei a ligar para pais e dizer, o que é que o meu filho fez? Não, eu só estou-lhe a dizer que o seu filho hoje teve brilhante uma apresentação. Mas Ou seja, isto tudo é uma mudança de paradigma que nós temos de ser capazes. E aí, termino só com isto. Todos nós somos responsáveis. E se cada um de nós for capaz de, naquilo que é a sua área de intervenção, mudar paradigmas, ser capaz de ter tempo para ter tempo, capaz de mudar estas pequeninas particularidades, nós estamos a acrescentar algo. Lá vou eu fazer outra vez o papel da advogada do diabo, mas na escola, os professores que querem fazer isto não têm a aceitação dos seus pares professores que querem dar a matéria de matemática, de ciências, de filosofia, de português, de inglês e por aí fora. Verdade ou mentira? E o que é que ele responde? Quero que me responda com sinceridade. Tu nas tintas para isso. Mas não consegue Estou-me nas trabalhar tintas sozinho. para isso, porque eu não posso ser refém daquilo que me é imposto, de uma coisa que vai castrar aquilo que é o desenvolvimento daquela criança. Se eu acredito que a relação com aquele miúdo ou com aquela miúda, aqueles 5 minutos que vou estar com ela ou com ele, a trabalhar autoestima, a trabalhar automotivação, a trabalhar superação de dificuldades, de uma miúda que dizia, eu não sei fazer isto, e no final está a chorar porque acabou de fazer um salto no plino transversal, com ajuda, mas conseguiu fazer e estava a chorar porque tinha conseguido fazer, eu prefiro isto do que ouvir qualquer pressão de qualquer professor, de qualquer diretor, de qualquer coisa. Eu vi, só um bocadinho que eu vi o Miguel. A propósito disso que ele está a dizer, é só 4 palavras. A escola perdeu a noção da importância do brincar. Já são mais de 4 palavras, mas é verdade, é verdade. E ao perder isto, tudo o resto está estragado. É uma cadeia, é uma cadeia. Já vou alargar o debate, porque senão não conseguimos. Miguel, eu vi-o, conforme a Joana e o José iam falando, umas vezes a concordar, outras vezes não tanto. Não, e acompanhando, estava aqui a pensar em várias coisas e a tirando notas. Eu hoje estou muito cansado, estou com dificuldade em ligar ideias, portanto vou escrevendo aqui coisas. Eu acho que isto vai bater muito, e concordo com o que estava a dizer ali, com a questão do jogar e do brincar. Porque estava aqui a pensar na questão do desporto e como é que usamos isto, etc. O brincar não é só na escola. Este é outro dos paradoxos que nós temos. Ainda há pouco, antes de entrar, estávamos na conversa sobre a questão do brincar, e brinca-se muito menos. Isso é uma catástrofe nas sociedades ocidentais. As mais ricas, as mais seguras, e onde se evoca uma questão de segurança para se justificar que os miúdos não brincam na rua. Quando nunca foi tão seguro, na verdade, andar na rua, na maior parte dos países, como é hoje em dia. Ou seja, isso é tudo treta. A questão dos carros e não sei o quê, não é verdade. Perdeu-se essa questão do brincar. E é engraçado que há uma coisa há coisas que são muito básicas de se perceber, que aquilo tem consequências. Mas para quem ainda tem dúvidas, houve um grande cientista ligado às neurociências aqui há uns anos, que era o Jaak Panksepp. O Jaak Panksepp foi a pessoa que passou, às vezes muito nos pingos da chuva, devia ter tido outro tipo de reconhecimento. Ele estudou muito os ratos. E ele, quando começou o aparecimento das neurociências em grande, toda a gente foi para a cognição. E o Jaak Panksepp na altura disse que ia estudar o afeto. E toda a gente ficou, estudar o afeto, calma lá. E foi estudar ratos. Ele descobriu uma coisa muito gira e por acaso. Nos Estados Unidos, aquela malta, quando financia a sério, não é? E então montou um laboratório e ele um dia ia a sair do laboratório, esqueceu-se da máquina de ultrassons ligada e começou a ouvir e não percebeu o que é que aquilo era. Voltou para trás, ligou as luzes e eram os ratos que estavam a brincar um com o outro. E ele tem vários vídeos em que ele mostra que ele com uma caneta faz cócegas aos ratos e mete os ratos a rir. Isto é a parte engraçada. Mas do que é que vem os contributos do Jaak Panksepp? Que foi impressionante. Ele mostrou que os ratos, e faz a transposição para os humanos, nós temos uma necessidade, nós temos o nosso cérebro, temos 7 sistemas ou 7 necessidades básicas. O Freud falava de 2 em particular, ele no fundo falava isto. E uma delas é o jogo. Ele mostrou várias coisas. Uma é que os mamíferos têm necessidade de jogar e de brincar. E quando isso não acontece, se são privados um dia, no dia seguinte têm necessidade de fazer o dobro. E é engraçado porque os ratos são altamente inteligentes e são altamente sociáveis. O que ele mostrou foi que os ratos, se nós tivermos um rato maior, com 30% mais de peso do que o outro, naquele jogo do rough and tumble, que é aquilo que nós vemos os miúdos a fazer, e que é curioso, já há diferenças de sexo, logo entre machos e fêmeas pequeninos. O rato maior, como acontece, por exemplo, é por isso no desporto há as categorias no judo, claro, etc.
tem tendência a ganhar quase sempre. E quando ganha, o que é que acontece ao rato mais pequeno? Chega uma altura que não quer brincar mais. Desmotiva. E o que é que o rato maior faz? É espetacular. O rato maior deixa-se perder para o outro continuar a brincar, porque ele percebe que aquilo é importante para os dois. E porquê é que isto tem impactos ainda maiores? Porque o que ele mostrou foi, o nosso cérebro está dividido em sistemas. Já não se pensa no cérebro como se pensava antigamente, que são áreas isoladas. Há sistemas que funcionam. E este sistema de jogo, quando não é estimulado, este sistema de jogo desenvolve duas competências fundamentais. Uma tem a ver com percebermos o outro e lermos o outro a nível das emoções, e outra é a capacidade de concentração. É curioso, quando falamos deste mundo muito concreto, há bocado estava-se a falar da inquietude ou do PHDA, ou o que é que seja. O PHDA é um chapéu gigante onde metem lá tudo. Exato. Porque basicamente o que fazem é muito vir para este pensamento, e olha, a saúde mental tem tido uma evolução terrível nesse sentido, que é ver-se tudo por fora pelo sintoma, não se percebe nada do que está por dentro. O PHDA é um saco gigantesco em que os miúdos estão lá dentro, sofrem de coisas completamente diferentes, têm níveis de estruturação completamente diferentes. E a medicação, e atenção, uma coisa que é importante, eu não sou contra a medicação quando as pessoas são bem medicadas, mas a medicação, e principalmente a Ritalina, o que faz é desligar o sistema ligado ao jogo. Então o que é que nós estamos a fazer? Repare no paradoxo disto. Nós estamos a privar os miúdos de jogar. Eles têm mais dificuldade em desenvolver a atenção, vão para as escolas, estão irrequietos, e nós damos Ritalina para desligar o sistema de jogo. E estamos a tentar criar uma solução artificial em cima de um problema que criámos artificialmente, e aquilo é uma bola de neve. Exatamente. E porquê é que as coisas continuam? Porque muitas vezes não se pensa nas formas como estamos a viver. O brincar e o jogar é uma coisa completamente natural. E temos de estar ligados a isso. Decisiva para o comportamento. Gonçalo, os pais pensam Eu assim. tenho visto que sou orientador de uma tese de doutoramento sobre questões de território, organização territorial, e a tese versa sobre encontrar espaços, obrigar a espaços na cidade para os miúdos brincarem. Não é para andarem em jogos formais, que agora vais para ali e faz. Não, brincar. Coisas de acabar com esta porcaria destes jardins infantis que existem por aí, que são uma espécie de sossego para os pais, a gente mete-os lá dentro e eles andam. São as cercas. Pronto, ou seja, Bom. é uma brincadeira para os pais, mas não é para eles, porque não podem fazer nada de especial. Não há esconderijos, não há brincadeiras de esconde-esconde, de corre, foge, disto, daquilo, daquilo. Estamos há anos a falar disto em relação ao Jardim das Amoreiras. E este jardim, o património não deixa, porque é um jardim à francesa. Muito bem, temos aqui Peço desculpa dizer uma coisa muito elemento rápida. público muito indisciplinado. João Paulo Bessa, muito indisciplinado. Mas já vamos alargar o nosso debate ao público. Sim, Miguel. Só uma coisa muito, muito rápida. Um bocadinho nessa linha, o Jaak Panksepp, para dada altura, perguntar. O Jaak Panksepp chegou a ter correspondência com o Pavlov. Ele era um homem notável, ligado a várias áreas. Correspondência escrita, quando as pessoas escreviam. Que era tão bom, não era? Pois era. E a dada altura perguntaram, com esta questão da medicação excessiva dos miúdos, o que é que ele propunha para resolver esta questão da hiperatividade. Ele disse construir santuários de brincadeira nas cidades, que é exatamente isso. Mas há uma coisa que nós acho que não podemos passar um bocado ao lado, é que o desporto, como os parques infantis, está muito parecido. Porque os miúdos antes iam para os clubes e tinham muito mais espaço para brincar, às vezes com treinadores com muito menos formação, e hoje em dia é tudo quadrado, muito formatado. E começam a ensinar técnica tática. Mas também é verdade uma coisa, há determinadas modalidades, e não vamos aqui colocar tudo no mesmo saco, porque não é verdade, mas há determinadas modalidades que se selecionam logo as crianças desde muito cedo. Ou seja, tem jeito, continua, não tem jeito, é posto de lado. E isto também desmotiva muito, cria as tais desigualdades, os problemas éticos com as desigualdades aparecem num instante, não é? E depois... Mas, desculpa, eu não queria monopolizar a coisa, mas a desigualdade é o quê? Os que ficam para trás não podem praticar desporto. Mas o que é essa desigualdade? Mas não podem praticar desporto porquê? Não sei, estou eu a perguntar. Não podem porque o treinador disse que não podia ficar naquela equipa. Qualquer pessoa pode praticar desporto. Pode ser melhor ou menos boa no desporto A ou no desporto B. Mas de certeza que tem jeito para o desporto C ou para o desporto D. E mesmo que não tenha, tem lugar para praticar. E a questão não é a modalidade escolhe desta ou daquela maneira. Por vezes o estilo de liderança do treinador leva, e isto depois obedece a uma cultura do próprio clube, por sua vez está integrado numa comunidade esportiva e, portanto, e tudo isto funciona como fatores que estão a potenciar esse tipo de comportamento. E era aí que eu queria chegar, daí as minhas perguntas. É importante, porque aquilo que se passa em alguns clubes é competição, é selecionar os melhores para mostrar resultados. No desporto escolar, embora
Eu tenho conhecimento que algumas escolas tentam fazer este aproveitamento também, que eu sou contra, não é? O desporto escolar permite que todos experimentem. Ou melhor, devia permitir, porque na realidade os próprios professores dizem que só há vagas para X e selecionam. Mas pronto, aquilo que está pensado para o desporto escolar é que é para todos. Para todos. Pronto. Para além de que o desporto escolar é uma ótima oportunidade de eles baixarem os níveis de ansiedade. E se em vez de andarem a pôr o desporto escolar nos buracos dos horários que foram feitos pelos professores, disserem assim: os alunos tiveram 2 horas de matemática, 1 hora de português, agora vão ter 1 hora de desporto escolar. De certeza que eles, quando forem para a aula de inglês, estão calminhos. Muito mais, não é? E tudo isto tem que ser pensado, mas tem que ser pensado com o foco na criança e não com o foco no organizar horários, no dar aulas, no tornar os meninos com as melhores notas possíveis. E parece que todos temos que ser engenheiros ou arquitetos. E os pais estão muito preocupados com o resultado dos filhos. Mas quando é que a sociedade consegue dizer às pessoas que um canalizador é tão importante quanto um engenheiro? Meus caros, isto que estamos a falar é tudo, obviamente, verdade, é a realidade, mas a vontade que nós temos então é: vamos fechar isto e agora vamos reabrir. Porque, de facto, como é que se educam as pessoas para mudar? Como é que se educam as pessoas para alterar estes... Envolvendo-as, permita-me. Claro, Joana. Envolvendo-as desde logo, porque nós podíamos estar aqui dias, semanas, meses, anos a falar sobre as vulnerabilidades do desporto escolar, dos pais em casa, da educação dos filhos, de miúdos que vêm para uma determinada modalidade, num determinado clube, sem qualquer quadro de referência minimamente estruturado em casa. Podíamos estar a falar sobre todas essas coisas que não são apenas e só reflexo da nossa sociedade. Mas podemos dedicar o nosso tempo a falar de ideias e de medidas que podem ser soluções, podem ser implementadas. Uma, desde logo, o envolvimento das pessoas. E aquilo que o Gonçalo estava a dizer muito bem relativamente à escola e ao papel dos pais, acontece também no acompanhamento dos miúdos, crianças e jovens nos clubes esportivos. E o que é que um clube pode e deve fazer relativamente a isso? É impedir que o pai e que a mãe vão ver o próximo jogo. Deve então ter apenas um código de conduta todo bonitinho em que os pais inscrevem os miúdos e sabem que muito bem têm que se comportar desta e daquela maneira e têm-se uns cartazes bonitos e os valores e a ética. A questão não é essa, porque isso já todos têm e já há muita coisa sobre isso e todos nós sabemos. A questão é passar disso à prática. Quais são os mecanismos que um clube tem? Estou a falar do desporto de base, que aí sim residem as maiores dificuldades a estes níveis, naturalmente. Numa determinada comunidade, que medidas é que têm? Como é que implementam estas medidas? Através do treino, através da forma como acolhem a diversidade dos miúdos dos esportes coletivos, então, e o João Paulo sabe com certeza do que eu estou a falar. Nas modalidades coletivas nós temos miúdos escolares sociais, socioeconómicos completamente diferentes, claro. de capacidades completamente distintas, e nenhum treinador que, pelo menos em escalões de formação, na minha opinião, que seja um treinador à séria, vai dizer: desculpa, tu aqui não tens lugar. Não, vai integrá-lo. Mas a Joana sabe que isso acontece, não sabe? Pois sei, e lido também com isso. A brincadeira. Porque todos nós somos capazes em termos de brincadeira. Não somos capazes em termos de desporto. Portanto, a brincadeira permite que todos nós façamos uma hora de coisas divertidas. Lembro o Papa Francisco, dá uma definição de desporto, e acaba assim. E para além de mais é divertido. Ou seja, desporto que não seja divertido não serve para nada. Não é para nada. Muito bem. Vamos então alargar este debate, que já foi alargado pelo João Paulo Bessa, e eu, antes de passar a palavra a mais pessoas que estão aqui connosco que possam querer falar, há uma série de perguntas que nos foram já enviadas por pessoas que estarão a assistir a este debate. Deixem-me dizer que não são só pessoas de todo o território nacional que estão a assistir a este debate, mas também de países africanos de língua portuguesa, e isso para nós é um orgulho muito grande, porque conseguimos, através do Panáculo de Lisboa, chegar a muito longe também, mas a muito perto, porque todos nós que falamos português gostamos e queremos muito que as nossas sociedades, que no fundo é a nossa sociedade, vá para a frente, e portanto é muito bom tê-los também aqui connosco
mesmo que remotamente, que estejam a assistir a esta nossa conversa. E então vamos começar por estas perguntas e depois eu alargarei o debate a quem quiser. E eu começo com esta pergunta porque achei-a muito pertinente. Como trabalhar a ética nos mais novos sem lhes retirar o foco da competição entre os pares? Quem quer? Miguel. Como trabalhar a ética nos mais novos sem lhes retirar o foco da competição entre os pares? Na competição, nas formas jogadas, na forma como o miúdo está em comportamento na sua equipa, com os seus colegas, com o seu adversário. Não é por acaso que o desporto escolar, no novo plano estratégico, prevê uma mudança de paradigma relativamente àquilo que é a oferta desportiva. E uma das coisas que vamos procurar integrar é, ao nível do segundo ciclo, e dar já um sinal ao primeiro ciclo, as ofertas desportivas de práticas devem ser multivariadas, diversificadas, mas baseadas num princípio de organização. Formas jogadas. Muito bem. Então... E é isso é que faz com que possamos trabalhar a decisão deles decidirem o que é certo, o que é errado, deles decidirem qual é o papel de relação com o colega que está fora, em que momento em que devem sair para eles entrar, para entrar o colega, a questão daquilo que eles muitas vezes devem ser eles próprios atores de arbitragem do seu próprio jogo, a questão daquilo que é o reconhecimento de uma boa prática que ele teve no jogo e que é reconhecido com o cartão branco, e o desporto escolar já introduziu esta ferramenta que tem que ser aprimorada e reforçada, mas que tem aqui um papel importante nesta questão do reconhecimento do valor da atitude, do comportamento. Estamos a falar de comportamentos. Claro. Estamos a falar de comportamentos, de relações. E o cartão branco, convém lembrar, é mostrado para quem faz bem. Para quem tem uma atitude que é reconhecidamente válida naquilo que é a decisão do jogo. Claro. Ora, que melhor instrumento pedagógico eu tenho para educar valores e comportamentos que o próprio jogo? Temos, aliás, um caso muito concreto de um jovem criança, que foi ter com o árbitro num jogo coletivo, num jogo de futebol. O árbitro marcou penalti, assinalou penalti sobre esse jogador, e ele foi ter com o árbitro e disse: não houve penalti. O meu adversário não me tocou. E isso é fantástico. Ainda recentemente... E esse jogador recebeu o cartão branco. E são estes comportamentos que se calhar nós posso partilhar uma história que aconteceu há 2, 3 semanas. Numa competição regional, há uma regra, há um regulamento, em que todos os grupos de equipa das diferentes escolas apresentam-se com a sua equipa e têm que trazer árbitros. Têm que trazer 2 árbitros. E há uma escola e um grupo de equipa naquela modalidade que não conseguiu levar árbitros. Mas essa equipa ficou em terceiro. E foi desclassificada. Porque não cumpriu o regulamento. Até aqui tudo certo. Porque as regras são regras. O que é que aconteceu? A equipa que ficou em terceiro decidiram entre si, era uma equipa de meninas, portanto era uma competição feminina, decidiram no balneário de que, eles foram melhores do que nós, porque é que não vão levar a medalha? E entregaram a medalha à equipa que foi desclassificada, que supostamente teria ficado em terceiro. Criou-se aquilo, a discussão ética, ou seja, mas espera aí, mas o regulamento, e eu fiquei a defender-se, isto não está correto, porque estamos a infringir os regulamentos, estamos a criar um precedente sobre o regulamento. E alguém diz, não, mas isto tem que ser valorizado, então os miúdos abdicaram do seu terceiro lugar em prol de uma equipa que não cumpriu o regulamento. E perguntaram-me isto, e eu disse, mas ambas as situações estão corretas. Porque a decisão daquele grupo de meninas diz assim, nós não merecemos a medalha, porque no jogo, quem ficou em terceiro foram as outras, e nós entregamos. Não, está tudo correto. Não é? Portanto, ou seja, isto para terminar dizendo, a melhor ferramenta é o jogo. Seja ele uma lógica informal ou formal, seja é um jogo, seja que seja. Claro, Portanto, E é aí que eu acho que nós temos que mudar o paradigma da forma como a escola e os espaços escolares, e não só, mesmo ao nível dos escalões de formação mais novos, a forma como se trabalha nos clubes em contextos. Há pouco falava-se da questão, agora, miúdos com 6 e 7 anos, estão agora tudo ali, tudo estáticas. Os miúdos querem se divertir. Os miúdos querem se arranhar, querem... Eu garanto, há pouco eu falei-vos dos estímulos, e eu termino com esta para não monopolizar a conversa. Eu queria continuar a o fazer... melhor estímulo é a felicidade.
e a criança estiver alegre e feliz naquilo que está a fazer e conquistar, não há melhor estímulo. Muito bem. Então agora vamos passar ao Gonçalo e eu gostava que me respondesse a esta pergunta. Somos todos nós culpados pela má educação que se vive no desporto. Será essa má educação proveniente que vem de casa ou será só nós no desporto? Eu acho que é um mal da sociedade. Vem de casa e vem da sociedade, porque é preciso uma aldeia para educar uma criança. E a criança, se viver só com os pais, tem os exemplos dos pais, mas quando começa a socializar no infantário, nos clubes, na rua, se vier à rua, ela vai ver outros exemplos e vai começar a pensar, porque as crianças pensam, Claro. não é? Agora surge muito aquela coisa de que as crianças não estão habituadas a pensar. E não estão habituadas a pensar naquela base do que se ensina na escola. É tudo muito dado, quase sem pensamento, e isto é assim porque é assim. Mas as crianças pensam, não é? Elas próprias avaliam, elas têm aquela maldade de tentar saber o que é o bem e o que é o mal. Portanto, as crianças pensam, elas olham e sabem e conseguem saber até onde é que Exatamente podem ir. até onde podem ir, claro. Joana, não, Miguel, devem os pais assistir aos treinos? Influência nesses mesmos treinos? Eu acho que, enfim, também como é que se pode pôr os pais fora dos treinos, não é? Nem sei se pode ser... Não sei se não será uma coisa também contraproducente. Aliás, porque as coisas também mudaram, não é? Tem a ver com a envolvência. A forma com a envolvência. Não, Só se pode impedir é que se devia impedir. não sei. Acho que também acho que não passa por aí. Atenção, nós quando falamos dos pais e quando falamos dos alunos, pelo menos eu falo por mim, Claro. apesar de tudo, e mesmo quando falamos de algumas tendências preocupantes, estamos a falar geralmente de uma parte de, não estamos a falar de tudo, não é? Claro. E às vezes uma parte que é minoritária, mas às vezes é uma parte minoritária que faz muito estrago. Portanto, Claro, é importante, claro, acho claro, também. claro. Mas eu acho que há uma coisa que eu gostava só de complementar aqui, que eu acho que é importante, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes está mal percebida na minha forma de ver, que é a ideia que se criou muito na escola, no desporto, de que vamos resolver isto se eliminarmos a competição. Que a competição que é uma coisa capitalista e que vamos eliminar a competição, e isso é um disparate autêntico. Primeiro, se não houver competição não é desporto, ponto número 1. Exatamente. E depois, o problema não é competir. Todos os miúdos querem ganhar. O miúdo não quer ganhar não é normal. E os miúdos devem ser treinados e devem ser também educados para tentar ganhar. A questão não é o ganhar. Porque criou-se muito essa ideia, que é se achatarmos aqui a curva da competição, fica resolvido. Mas criamos o problema inverso, que é mais uma vez uma resposta artificial para um problema. Isto acontece muito com aquela coisa do todos ganham e todos recebem medalhas. E depois fica aquele sentimento vago de falta de valor e de competência, que é uma coisa terrível. Ou seja, os miúdos têm de ter uma coisa que é, à medida que os miúdos vão crescendo, vão percebendo como é que o mundo é. E uma parte de perceber como é que o mundo é, o que é que eles também são capazes de dar e quais são as limitações que eles têm. Claro. O desporto ensina-lhes isto. Por exemplo, eu também gostava muito de ser avançado do Benfica, mas não dá. E o que é que eu vou fazer? Vou amoar em relação a isso? Ou seja, não dá. A questão não é eu fui discriminado. O desporto, obviamente, quando entramos na competição, como qualquer competição na vida, tem uma componente discriminatória de excelência. O que é que os miúdos, a meu ver, têm de ser ensinados através do desporto? E eu acho que o desporto, como tem uma componente lúdica, que é importantíssima e os miúdos se ligam, é serem educados a treinar para ganhar, mas no sentido da excelência. E não é só o ganhar, é o ganhar e aprender a jogar com os outros. Esta é que é a questão da ética. Sem ser a qualquer custo, não é? O não ser a qualquer custo é não sacrificar muitas vezes o que é o interesse a curto prazo a pensar no interesse a longo prazo. Eu acho que esta é que é a questão da ética, que é tenta ganhar, fica chateado se não ganhares e é normal que assim seja. A hierarquia deve ser baseada na competência, faz o melhor possível e aprende a jogar com os outros. Porque a grande questão é que ao longo do tempo aquilo que se vai ver é que aqueles que aprendem a jogar com os outros não só têm maior probabilidade de ter sucesso desportivo, mas acima de tudo ter sucesso na vida. A maior parte das pessoas, nas suas diversas carreiras, quando olha para trás, a maior parte das coisas que se lembra não é dos títulos que conquistou. E os títulos, seja na academia, o grau, ou o artigo, ou não sei o quê, ou na escola, o que é que fez, é com quem é que se deu, que relações é que teve e por aí fora. E isso é que é o lastro que a pessoa muitas vezes leva. E no desporto, se a pessoa aprender vai competir, treina para a excelência, aproveita cada treino, aproveita cada dia para tentar ser melhor. E o melhor também tem a ver com a questão do risco e do confrontar-se com a limitação, que é importantíssimo.
As pessoas têm de se confrontar com a limitação, nós não podemos tudo. Das coisas mais estúpidas que há hoje em dia é ensinar aos miúdos e dizer aos miúdos na escola: tu podes ser o que tu quiseres. É a coisa mais parva que há. É claro que não pode ser o que quiser. E é bom que aprenda isso rápido, porque se não aprender isso rápido, só aprender isso quando for adulto vai ser um palerma. Não pode ser o que quiser. As pessoas são aquilo que conseguem. E é bom que tenham ajuda para ir o mais longe possível e que aprendam as suas limitações. Isto é que é educar para a ética. E frustração é bom, Claro é que necessário. É necessário. Eu não sei se já perceberam, mas eu estou a fazer as perguntas assim um bocadinho ao contrário, parece que não são das vossas áreas, mas a ideia é mesmo essa. Joana, por que não criar um programa nacional de intervenção nos valores, literacia e ética no desporto para pais, entre outros? Sou psicólogo clínico e de desporto num clube de futebol profissional e estarei disponível para ajudar. Cá estamos nós a querer que as pessoas nos ajudem e obrigada também por isto. Por que não criar um programa nacional de intervenção nos valores, literacia e ética no desporto para pais? Eu acho que esta questão já teve resposta. Eu sei. Mais um programa. Não, o Miguel acabou de dizer tudo. E, de facto, e as pessoas e todos nós, em diferentes níveis de atuação, temos uma enorme responsabilidade quando trabalhamos com crianças e jovens. E a nossa abordagem tem que ser diferente consoante a faixa etária em que eles estão. Lá está, o Miguel diz tudo. Nós poderemos criar programas e envolver os pais nesses programas. Nós temos que envolvê-los no terreno. Nós temos que estar no terreno. Nós que percebemos e que fomos atletas e somos treinadores e passamos pelo dirigismo, somos professores, psicólogos, temos que estar no terreno, porque é lá que as coisas acontecem. E os pais podem e devem assistir aos treinos. Os pais têm que acompanhar o que se passa. Porque muitas vezes o desporto também não é só tudo o que é de bom. Também, claro, tal como na sociedade, também tem o que é de mau. Mas importa referir, e sublinho o que o Miguel dizia mais uma vez, é que todo este lado menos bom, muitas vezes, infelizmente, não é uma maioria. Okay? O desporto tem muitas coisas boas. E, portanto, eu acho é que os pais têm que fazer parte do desporto e o desporto tem que ser mais valorizado. Os pais têm que ser obrigados a investir. Porque quando investem, eles vão garantir que o miúdo não falta ao jogo. Se eles pagarem para isso, se os treinadores forem compensados, se os dirigentes também forem compensados, por sua vez têm que prestar contas pelo que fazem. Portanto, todos eles têm um canal de referência que têm que cumprir, porque estão a prestar um serviço àqueles jovens, estão a prestar um serviço à sociedade, que vai muito além da competição e vai muito além do desporto. E, portanto, e pelo meio estão todos os ingredientes que os colegas aqui disseram muito bem. Claro. Vamos eu não então. gostaria num programa Vamos alargar, apesar de já ter sido. Sim, claro, dizer Gonçalo. uma coisa sobre este investimento que a Joana falou. A sociedade conseguia, na minha opinião, mudar muita coisa se houvesse alguém que tivesse a coragem de dedicar a todo o desporto 1/10 do tempo que dedica ao futebol. Muito bem. E eu acho que essa é uma excelente deixa para a nossa plateia. O que é que eu peço? Esta sessão está a ser transmitida online através do YouTube do Panatlon e, como é óbvio, as pessoas só nos veem a nós, que estamos aqui na mesa, e não veem os convidados que estão aqui nesta sala. Para alargarmos o debate aos convidados, o que é que eu peço? Que, por favor, se identifiquem para as pessoas saberem quem está a falar. Portanto, estou agora a alargar aos convidados. Eu vou dar primeiro àquela senhora, porque o João Paulo Bessa já falou, já falámos do João Paulo Bessa, toda a gente sabe que o João Paulo Bessa está cá. Depois dou-lhe assim a palavra, mas para já, por favor. Ana Maria Maras Fernandes, boa noite a todos. Olha, eu só queria, se pode-se considerar concluir aquilo que tiveram a dizer, que o desporto é a competição e o ganhar e não sei o quê. Eu acho que é muito importante uma coisa que eu uma vez ouvi a um dos meus netos. Ensina-nos a competir para ganhar, mas é preciso aprender a saber perder. Eu acho que isto é muito importante no desporto. É verdade. Desculpa. É verdade. Alguém quer comentar? Porque é de facto uma frase fantástica. Não, é uma frase lapidar, porque os verdadeiros vencedores, aqueles que venceram mais vezes, foram os que perderam mais vezes. E a noção, há pouco eu estava aqui, meti-me aqui no meio da conversa com o Miguel, daquilo que o Miguel estava a dizer, e falei da palavra frustração. Hoje em dia nós estamos numa lógica de proteção total, em que as crianças e os jovens não se podem frustrar. Não, nem pensar nisso. Não podem sofrer, não podem sentir frustrações.
Mas isto o que é? São emoções. E há emoções positivas e há emoções negativas. E é muito importante as emoções negativas. Mas nós podemos, pegando nisso que está a dizer, podemos incutir a ética nos jovens através do desporto sem falar no certo e no errado? Não, mais do que o certo e o errado é falar de como é que sais daí. Como é que sais de uma derrota? Como é que sais de uma vitória? O que é que a vitória te vai trazer? O que é que a derrota te vai trazer? E é muito importante nós, e aqui os educadores, os pais, e neste caso os professores, eu falo aqui como professor, têm aqui uma enorme responsabilidade e um compromisso tremendo. Porque temos que ser o exemplo, ok? Nós temos que ser os mediadores dessas emoções. Sempre temos que ser os provocadores dessas emoções. Porque às vezes é preciso provocar a queda para dizer, ok, agora como é que sais daí? Não é? Isto no treino também acontece. Muitas vezes temos que provocar a queda e dizer assim, agora como é que sais daí? Não é dar-lhe a mão. Não, agora como é que sais daí? Vamos embora. Tens aqui as ferramentas, utiliza, decide qual é a ferramenta que queres utilizar. Porque também há essa tendência de nós decidirmos pelo outro. Claro. Não é? Dizer, não, vais utilizar esta ferramenta e não aquela. Não, ele decide. Estamos a falar de educação de valores. Claro. Não é? Que decisão? O que é melhor para ti agora? E, portanto, esta capacidade de provocar emoções, sermos os mediadores do processo, darmos as ferramentas, sermos os orientadores, os coaching, entre aspas, que agora está muito na moda falarmos no coaching. Mas o coaching o que é? O coaching é dar as ferramentas e ver, tens a certeza, fazer as perguntas e as perguntas certas no momento certo. Porque quando ele percebe, seja uma criança de 7 anos ou um rapaz de 16, quando ele percebe o que conquistou depois de ter saído dali, garanto que ele não volta ali. Portanto, ele acrescenta valor. E eu acho que é um bocadinho isto. Nós temos que provocar as emoções, mediar essas emoções e às vezes irmos além do limite. Porque não há sucesso, e atenção à palavra sucesso, eu estou a utilizá-la neste sentido. Sucesso não é ganhar. Sucesso é a superação que eu tenho perante algo. Claro. Não há sucesso sem dor. E essa dor pode ser maior, menor, pode ser mais intensa, menos intensa, mais longa ou mais curta. Mas ela provoca uma adaptação. Não é? E é esta capacidade que nós temos que ter no contexto de família, no contexto de escola, no contexto de clube, no contexto das nossas relações, que mais uma vez, no início, falamos de relações. A Joana falou do envolvimento. O envolvimento é relações. A pessoa não se envolve se não tiver uma relação positiva de confiança com o outro. Claro. Portanto, tudo isto faz parte de um conjunto de ingredientes que nós temos que saber trabalhar, dir-me-á. Mas será que todos estamos preparados para isso? Não estamos. Mas será que temos a responsabilidade de querer caminhar nesse sentido? Era isso que eu ia dizer. Sim. Basta um passinho de cada vez. Decididamente não é? Que sim. Muito bem. E acho que há aqui um longo caminho a percorrer nesse caminho. E é aqui que os pais têm que entrar no envolvimento. Porque isto que o Zé disse tem que ser explicado a alguns pais. Porque alguns pais, assim que o menino chega à casa e diz o treinador fez-me isto, vão a correr falar com o treinador. Insultar o treinador. Ou vão à escola chatear o professor. Porque é que foi assim? E os pais têm que serem envolvidos para perceberem o que se está a passar. Muito bem. João Paulo Bessa. Não, o João Paulo Bessa tinha dito, eu prometi e tenho que cumprir. Sobre a questão do terceiro lugar. O desporto, seja a brincar ou mais a sério, exige regras. Exatamente. Nós todos, quando vamos brincar num 3 contra 3, definimos quais são as regras para aquela brincadeira. Claro. E não está nada de especial em causa. Portanto, a primeira questão é: as regras são para cumprir. Ponto. Independentemente de tudo o resto. É verdade. Estou feito. O que é que aconteceu naquele caso? A equipe que ficou em terceiro lugar não devia ter entrado no torneio, porque falhou à entrada do torneio com umas regras fundamentais. Tinha que apresentar 2. Depois falta discutir se os 2 árbitros é que estava bem, enfim. Mas isso é outra questão, discute-se do outro lado, não ali. Portanto, para evitar este problema de chegar ao fim e alguém se sentir. A gente, de facto, eles é que deviam levar a medalha, porque eles. Ou seja, eu estou a dar cobertura a uma coisa que viola a ética.
E a ética dentro do desporto tem que começar pelo cumprimento das regras, por exemplo. E as regras, há muitas regras erradas. 2 cartões amarelos agora para evitar o quinto jogo de futebol. Não é? A regra, ninguém cometeu nenhuma falta em relação às regras. Está lá escrito que eu fui ler. Não pode estar escrito assim. Não pode, isto é, eu não posso fazer uma falcatrua, uma batota, para levar com o amarelo, para ficar com os 5 e não jogo o próximo jogo e fica outro pendurado e posso jogar no outro a seguir. Ou seja, o que não Mas aí também pode, se o árbitro perceber que é uma batota, em vez de um jogo, pode dar 2. Não, o tipo que mete o pé onde ele meteu tem que levar um amarelo. Faz parte das regras. Ele meteu o pé lá. Mas fica. Não, o árbitro não tem esse direito. O árbitro tem que cumprir as regras e ponto final. É por isso que eu também não sou a favor do cartão branco mostrado pelo árbitro. O árbitro não tem nada com isso. O árbitro está ali para apitar. O que deve haver é como existe em Barcelona, são grupos de cada uma das equipes em que eu dou o cartão branco à equipe adversária dos meus filhos. Conhecido pelos pais. Conhecido pela comunidade daquela equipa, não é? Pais, atletas, treinadores. Não, é um grupo que está determinado, são aqueles 5, vem escrito depois do papel, que são aqueles 5. E são esses que dizem, aquele menino daquela outra equipe merece um cartão branco. Mas não é o árbitro. O árbitro está ali para apitar, para cumprir regras, não está ali para mandar postas pescadas sobre bem jogado, mal jogado, bem feito. O que é que ele sabe disso? Ele até marcou o penalti quando o outro nem sequer tocou nele. Não é? Portanto, bom, mas aí já vamos para outras questões. Mas curiosamente. Mas, João Paulo, há outras pessoas para falar. Muito rapidamente. O desporto foi uma coisa que ensina, mesmo o de brincadeira, que ensina a todos nós o que é meritocracia. O mérito, o que é que significa e como é que se pode transpor para o resto da sociedade. A sociedade não utiliza isto. Não sabe utilizar o desporto em relação à questão do mérito. É uma arma que o desporto tem e que serve para educar as pessoas para o seu comportamento todos os dias. A questão do mérito. E depois, na questão que estava a pôr sobre como é que se sai dali, nos coletivos há uma questão decisiva. Como é que eu saio de ter perdido a bola? Isto é, eu não posso ficar a chorar porque perdi a bola, eu tenho que saber que tenho uma função a desempenhar imediatamente a seguir, porque perdi a bola, para me recolocar e ajudar, isto chama-se espírito de equipe, ajudar a equipa a recuperar a bola. Eu perdia, pronto, acontece. Mas segue em frente. Sei lá o que é que vou dizer. Ou seja, são estas coisas do desporto que depois criam a ética. Muito a ética bem. é uma coisa simples. É o bom comportamento de acordo com as regras. João Paulo Bessa, eu tenho outras pessoas para falar, por favor, porque senão o tempo. Eu ando a dar uma. Quer, por favor, dizer o seu nome? É manter a disciplina. Tem que ser disciplina, porque senão não conseguimos que todos falem. Eu estava aqui a ouvir com muito interesse as vossas posições, mas principalmente a sua última, a professora João Carvalho. José. Carvalho, desculpe. Porque eu ouvi falar na importância das crianças, na importância dos pais, até ouvi falar em ratos e tudo, mas só o senhor professor é que falou especificamente sobre a importância do professor. E isso trouxe-me à memória um episódio que eu, aliás, contei durante o jantar à Cecília, passado comigo, quando há coisa de 9, 10 anos eu era presidente aqui do PANAP, decidi fazer palestras sobre ética desportiva nas escolas dos arqueólogos de Lisboa. E logo na primeira escola, combinei com o diretor que me esperava à porta, cheguei lá, o diretor não estava. Fiquei ali à espera e deparei com um indivíduo que eu desconfiei que estava a vender ali pastilhas elásticas ou porque estava com mau vestido, calças de gangas, t-shirt, sapatilhas, lá para fazer. Cheguei à conclusão que era o diretor da escola, primeiro ponto. Entrei com ele e ele avisou-me com algum medo, olha, que o senhor está nisto, a escola é muito problemática. Pronto. Depois, ele não tinha organizado literalmente nada, sabia ao que eu ia, mandou-me para o ginásio com os alunos. Eu expliquei-lhe que ia dar uma aula, não era no ginásio. Lá se arranjou uma sala de aula. Eu não fui, obviamente, fazer uma palestra sobre ética desportiva, senão os miúdos não eram miúdos de 15, 16 anos.
De maneira que comecei a aula com uma pergunta surpresa, muito estúpida, aparentemente. Perguntei, vocês, pensando no vosso futuro, na vida que querem seguir, o que é que vocês acham mais importante? A matemática, o inglês ou a educação física? E esta pergunta gerou uma aula que foi dada pelos alunos, com os toques meus nas perguntas. Aconteceu que a tal turma problemática não houve o mais pequeno incidente disciplinar, houve uma discussão muito viva e cheguei a estas duas conclusões importantes. A primeira é que eles perceberam por si próprios, chegaram à conclusão que a verdade esportiva é essencial e que um desporto sem fair play não é propriamente um desporto, mas sim uma atividade lateral. A segunda conclusão importante é que eles chegaram à conclusão, e acho que eu considero verdadeiramente importante, que não havia prioridade entre as disciplinas, mas que todas eram importantes por concorrerem para uma educação integral de si próprias. Isto vem a propósito de quê? É que eu penso que os métodos de ensino que continuam a dar aulas aos meninos, que não têm atenção, até porque a sua própria formação social os impela à indisciplina, os métodos de ensino que têm que ser realmente atualizados, não se pode fazer de um dia para o outro, porque há pessoas de especialidade já não lhes permite adaptarem-se, mas que é neste sentido fazer os alunos participarem nas aulas em vez de ouvirem. Muito bem. Alguém Os mediadores. Os mediadores. Mediadores de processo. Miguel, é por aqui? Não sei. Não sei, depende. Ou seja. Eu não digo que seja só. Eu percebo. Mas quer dizer, acho que o professor tem também. Depende de como se pegar na coisa. Ou seja, eu tenho ouvido muito generalizado, não sei se é a sua posição, até acho que não, mas um discurso muito contra aquilo que chamam de ensino tradicional dispositivo. Depende de como se faz as coisas. Porque às vezes faz-se uma espécie de caricatura que o ensino dispositivo é como aquelas cátedras à antiga, tem um professor e 200 alunos e que está ali 2 horas a debitar. Eu não sei como é que essas pessoas dão aulas, eu não dou aulas assim. Eu dou aulas positivas, mas ponho as pessoas a falar, ponho as pessoas a pensar. E as pessoas podem falar, ou seja, mas a dimensão discursiva que se tem perdido é grave. As pessoas estão a pensar menos sobre as coisas. Nós andamos é importante saber ouvir. Saber ouvir e começar a dar forma ao pensamento através da palavra. Nós estamos aqui a falar de jogo e eu acho que mas a aula também é um jogo. Nós estamos aqui a falar muito de jogo e desenvolvimento infantil, já agora por uma questão de como é que se educa para a ética. Anda-se a fazer muitas coisas de comportamento ético aqui ou ali. Nós temos, para já uma obra espetacular do Winnicott, que é o Play and Reality, que é a construção da noção e da capacidade de ler a realidade através do jogo. E quando as coisas correm bem, os miúdos vão progressivamente passando de uma posição mais narcísica para uma mais objetal, e é isso que permite, porque há uma série de transformações internas, isto é altamente complexo, porque tem a ver com tudo o que é desenvolvimento infantil, e uma série de lutos progressivos que vem justamente do confronto com o limite, o confronto com a frustração e por aí fora. Isto é que permite que se vá crescendo, que se vá criando uma série de instâncias psíquicas que se permite passar do jogo indiferenciado para o jogo com regras, por volta dos 6 anos. E é por isso que as coisas têm determinados períodos e que as coisas batem todas certas. E é isso que permite que a pessoa passe de uma posição em que se pensa muito mais nela própria, em ter capacidade de pensar no outro, quando o desenvolvimento corre bem. E é por isso que quando nós estamos com o desenvolvimento todo torcido, começam a aparecer muito mais problemáticas paralelas. E é por isso que vamos às questões de educação. Mas não é tanto, a meu ver, qual é o conteúdo A ou o conteúdo B. É como é que, no fundo, estamos a criar condições para os miúdos crescerem. Essa é que é a questão. Também a educação, há pouco estavas a ouvir e a pensar nisto. Muitas vezes é orientada para seres o primeiro. E isto nada a colidir com aquilo que eu disse anteriormente sobre a importância da competição e do desporto. Mas noto que os miúdos hoje em dia, estamos a falar de a partir dos 10, 12 anos, são muito pouco estimulados, quer na escola, quer no treino, para cooperar. Okay? Eles têm que ser educados para o sucesso, mas com base na cooperação. E isto é uma coisa raríssima. E eu fiz alguns exemplos, algumas práticas com os meus atletas nos últimos 3 anos nesse sentido, porque ando a ler umas coisas sobre isso, e realmente foi quando conseguimos mais sucesso. Eles em situação de limite, em situação de grande dificuldade, em modelo de cooperação, isto é muito diferente de dizer vocês têm que jogar em equipa. É encontrar cenários para que eles possam praticá-los, quer no treino, quer no jogo, em que eles sejam obrigados a cooperar, sem isso não têm sucesso. E o treinador aí tem imensas ferramentas para utilizar.
e na escola com certeza que também. Portanto, acho que este tema da cooperação com É muito importante. o modelo educativo é essencial. Muito bem. Eu sei que temos muito pouco tempo, eu vou cortar o meu tempo depois nas conclusões, mas como o João Paulo Colégio pediu para falar, eu vou ter que o deixar falar, como é lógico. É a enésima pessoa que me chama João Paulo, portanto... Ai, Pronto, eu adoto, até tenho um filho, João Paulo. Meu Deus. Não temos tempo, quero lançarmos apenas um repto. Nós temos aqui um modelo olímpico ao qual falta aplicar. Os pais, os treinadores, os psicólogos, que são fundamentais neste entendimento, como vimos, a escola e o tecido empresarial. É porque muitas queixas que aqui se ouviram é de que os pais não podem estar com os filhos, acompanhá-los positivamente, porque não têm tempo, porque estão a pensar nos seus problemas. E a verdade é que neste diálogo social, não é neste debate hoje, mas neste diálogo social, há que fazer entender ao tecido empresarial, principalmente ao tecido empresarial português, que é muito rasca, o termo é este, perceber que o investimento humano é fundamental para o sucesso das empresas. É verdade. E nós temos um exemplo de muitos países do norte da Europa, da zona da Escandinávia, onde o tempo despendido no ensino é muito dividido com a brincadeira, com o convívio de brincar, o tempo despendido no trabalho é menor, não porque as pessoas andam a passear, mas porque lhes é permitido acompanhar os filhos, educar, criar uma nova geração mais consciente e mais dirigida ao bom desempenho profissional. E o tecido empresarial ganharia muito se de facto ouvisse para já esta discussão e, quem sabe, um dia pudesse participar nesta discussão. E ganharíamos todos seguramente. Meus caros, o tempo está mesmo no fim. Sim, Sr. Presidente. Um minuto, eu sei. Aliás, no meu já diz 10h30, mas sim, eu vou fazer uma síntese muito sintética, perdoem-me a expressão. Vou pedir a cada um dos 4 convidados que pense numa frase e apenas uma frase para definir educação para a ética. Enquanto eu vou tentar sintetizar tudo aquilo que foi dito, porque foi um debate riquíssimo. E vamos começar, de facto, pelo foco na criança e no jovem, a valorização através do desporto e as relações. Eu penso que se falou muito mais do que isto. Agora, o desporto tem ferramentas para os valores, para o crescimento, para o estar na sociedade e o ser na sociedade. E penso que, essencialmente, nós podemos ir por aí, porque não podemos dissociar, como dizia bem, pais, treinadores, jovens, crianças, escola, a nossa sociedade, o tecido empresarial. Portanto, é um todo. E o desporto, de facto, está aqui como o pilar principal, permitam uma expressão, de toda esta equação, porque através do desporto nós conseguimos chegar a tudo isto que falámos hoje. Meus caros, o tempo está mesmo terminado, mas José Carvalho, numa frase, educação para a ética. Relação, mais, igual a comportamento. E esse comportamento será sempre positivo, se a relação for positiva. Miguel Neri. Aprender a pensar-se através e na relação com o outro. Joana Gonçalves. Isto é difícil. Ingredientes fundamentais na escola, em casa e no desporto para o sucesso de uma sociedade. Gonçalo Parreira. Envolvimento de todos para um objetivo comum, uma sociedade melhor. Muito bem, muito obrigada aos 4. Muito obrigada ao Sr. Presidente do Panátulo que me convidou para esta conversa, para este debate. As minhas desculpas por termos passado o tempo, mas temos que terminar agora. Muito obrigado.